Fala pessoal, tudo bem? É um prazer falar com você. A gente está fazendo aqui um vídeo chamado Bercana Resume, que vai tentar simplificar temas complexos, mas importantes para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária do Imposto do Valor Adicionado, ou a reforma tributária que vai incidir sobre o consumo. Bom, é importante lembrar que o tema da reforma tributária tem ganhado os holofotes do país inteiro e está em tramitação no Congresso exatamente pela sua relevância. Que relevância é essa? Primeiro, porque o Brasil possui um sistema de tributação sobre o consumo muito defasado em relação ao resto do mundo. Em um ranking de 190 países do Banco Mundial, o Brasil ocupa o lugar 184, ou seja, possui um dos 10 piores sistemas tributários do planeta, segundo o Banco Mundial. E é superior a apenas de países como Congo, Bolívia ou Venezuela, que certamente não são bons parâmetros tributários em relação à tributação de consumo. Bom, um outro ponto que também chama atenção é a elevada dependência da tributação do consumo de bens e serviços em relação à composição das receitas do governo. No Brasil, esse valor alcança 44%, ou seja, 44% de tudo que o governo arrecada vem da tributação de bens e serviços e do consumo desses bens e serviços. Só em termos de comparação, os Estados Unidos, por exemplo, arrecada 18% de suas receitas derivadas dessa tributação sobre o consumo. Na França, algo em torno de 25%. Dessa forma, além de ter um sistema defasado em relação ao resto do mundo, o Brasil também possui uma alta dependência de impostos que incidem sobre bens e serviços. E são exatamente esses impostos que o sistema tributário, ou que o que tramita no Congresso, pretende alterar de forma a tornar mais transparente e simples. Neste ponto, nós entramos no conceito de imposto sobre valor adicionado. O imposto sobre valor adicionado pretende, então, trazer um sistema mais moderno, simples e transparente à tributação de bens e serviços. Então vamos a duas perguntas iniciais. A primeira é, Lucas, quando você vai falar sobre a tributação do imposto de renda? Bom, este não é o momento da tributação do imposto de renda, pelo menos conforme o governo federal. O que está tramitando no Congresso, que passou pelo Senado e retorna à Câmara ao fim do mês de novembro, é um projeto que trata da tributação de bens e serviços, ou seja, da tributação do consumo. O imposto de renda será alterado em até 180 dias após a sanção desta PEC, que vai reformular a tributação de bens e serviços no país a partir do imposto sobre valor adicionado. O segundo é, bom, já sei que a reforma tratará sobre uma remodelação dos tributos de bens e serviços, mas qual é a alíquota que eu irei pagar após a introdução deste novo modelo? Essa alíquota é desconhecida e só será promulgada posteriormente sob forma de lei complementar em uma resolução no Senado Federal. Ou seja, aqueles números de 25% a 30% de alíquota são apenas estimativas. O número oficial será detalhado posteriormente a essa discussão do esqueleto da reforma tributária. Ou seja, estamos discutindo apenas alguns fatores técnicos em relação a setores que vão ser beneficiados, não, setores de exceção, composição do tributo e as suas aplicações. Então, o IVA ele traz simplificações que merecem ser elencadas. Dentre elas, a base ampla, a não cumulatividade, o cálculo por fora, um termo um pouco técnico aí, né, por fora, e a cobrança no destino. Em relação à base ampla, é importante dizer que o imposto sobre valor adicionado, ele é superior ao sistema que temos hoje, pelo menos em termos de transparência, porque não haverá nenhum bem e serviço sobre o qual o IVA não incidirá. Daí o nome base ampla, porque ele vai incidir sobre todos os bens e serviços tangíveis ou intangíveis. A não cumulatividade é a superação de um problema que você certamente já observou na estrutura tributária brasileira. Isto é, alguns impostos são pagos ao longo da cadeia e vão criando pagamentos de impostos sobre impostos, o que não vai acontecer no IVA. Quando falamos de cálculo por fora, estamos falando que o imposto não vai compor a base de cálculo do próprio imposto. Ou seja, no preço que você vai ver ao produto final, você já vai ter abatido os impostos das cadeias anteriores, semelhante ao argumento anterior da não cumulatividade. E a cobrança no destino indica que o imposto vai ser arrecadado apenas no destino final, ou seja, no estado ou município onde o consumidor da mercadoria estiver. Passando à frente, nós temos
um ponto importante da composição do IVA, do Imposto sobre o Valor Adicionado. Você observa em tela que o IVA ele será formado de uma parte dual. Isso significa que serão dois componentes de um mesmo Imposto sobre o Valor Adicionado. O primeiro será o IVA chamado CBS, aquele que substituirá o IPI, PIS e a COFINS. Ele será de competência federal. O segundo será o IVA denominado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que será a substituição do ICMS e do ISS. A simplificação ocorre, então, de forma que a combinação do IVA federal, chamado CBS, e o IVA subnacional, chamado IBS, comporão uma alíquota integral do IVA, que nós vamos denominar alíquota padrão. Mais uma vez é importante dizer, a alíquota padrão ainda não foi definida e será posteriormente estipulada no Senado mediante resolução em forma de lei complementar. Mas o que sabemos do esqueleto da reforma tributária é que, a partir da definição de uma alíquota padrão, alguns setores já vão conseguir, de partida, deduções desta alíquota padrão. Em tela, você consegue ver setores que vão possuir isenção, ou seja, que não vão pagar IVA, IVA zero. Alguns setores que vão ser reduzidos em 30% a alíquota padrão. Alguns setores que vão possuir em até 60% de desconto sobre a alíquota padrão. Em setores isentos, destacamos a cesta básica nacional, a prestação de serviços de saúde, medicamentos, ou mesmo a compra de automóveis por portadores de deficiência ou pessoas no espectro autista. Em setores que vão possuir 30% de desconto sobre a alíquota padrão, então imaginemos que o Senado, mediante lei complementar, promulgue uma alíquota padrão de 25% de IVA. Neste segundo caso, aqueles que possuirão 30% de desconto pagariam um IVA de 17,5%. 17,5%, importante lembrar, já é a combinação do IVA nacional, a CBS, com o IVA subnacional, a IBS. Nesses casos, ou nessas categorias, estão aquelas profissões regulamentadas em que há algumas atividades liberais, alguns profissionais liberais. Por exemplo, médicos, advogados, arquitetos, desde que não pertençam ao regime do Simples Nacional. Vale lembrar, o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus permanecerão com os regimes tributários que já existem. Eles estarão permanecendo mesmo após a implementação do IVA. Neste caso, vamos imaginar que um médico que não faz parte do Simples Nacional e ele passará a pagar uma alíquota, neste nosso exemplo, de 17,5%, dado que nós fizemos uma suposição de um IVA cheio de 25%. Há ainda aqueles que pagarão apenas 40% da alíquota. Nesse caso, neste nosso exemplo, na nossa suposição de 25% de alíquota padrão, pagariam apenas 10% de IVA os setores, por exemplo, da cesta básica em seu conceito estendido, também será uma definição do Senado Federal, os serviços de transporte, os produtos agropecuários e os insumos agropecuários, por exemplo. Há ainda duas outras categorias, que vamos chamar de regimes específicos, ou seja, aqueles que a formulação, a forma de pagar os tributos sofre um incremento ou uma modificação em relação ao IVA. E, por isso, precisam de leis complementares específicas regulamentando a sua forma de tributação devido à sua prestação de serviços ou à sua produção de bens. Nesse caso, alguns regimes específicos são saneamento, serviços financeiros, telecomunicações, agências de viagem ou mesmo combustíveis e lubrificantes. Nestes casos, apenas um rol exemplificativo, nós teremos legislações próprias para cada um desses setores. E eles não se enquadrarão no modelo base de alíquota padrão do IVA. Há ainda setores que pagarão uma alíquota superior à alíquota padrão do IVA. Chamamos de setores selecionados. Este é o imposto seletivo ou imposto sobre o pecado, que recairá sobre atividades que são produzidas com algum dano à saúde ou ao meio ambiente. Neste caso, a produção de tabaco, bebidas alcoólicas ou mesmo a extração de minério e petróleo possuem essas características e poderão ser oneradas com alíquotas superiores ao IVA padrão. No nosso exemplo, é como se a alíquota de 25%, que é a padrão do país, fosse ainda maior para essas formas de atividades econômicas. Vale lembrar, finalmente, que ainda há a composição de dois fundos, a criação de dois fundos. Um
porque nós superaremos a guerra fiscal entre estados em virtude do ICMS. Nesse caso, o governo tentou se antever criando um fundo de compensação pelas perdas com o ICMS, totalizando 160 bilhões que serão distribuídos nos próximos anos para os estados. Há também um fundo de desenvolvimento regional que faz frente à necessidade tributária de promover o desenvolvimento regional, que é um pressuposto constitucional. Para este fim, o governo federal destinará 630 bilhões, segundo o texto aprovado no Senado, que será reapreciado na Câmara dos Deputados. Haverá também, teoricamente, uma trava para a alíquota do IVA, ou seja, a alíquota não subirá indefinidamente, nem cairá indefinidamente, gerando distúrbios fiscais. O Tribunal de Contas da União vai calcular, mediante os últimos anos, a alíquota média desses impostos que serão substituídos, o IPI, o ICMS no caso dos estados, o ISS no caso dos municípios, e reformulará, dizendo qual é a média da alíquota que está sendo empregada em cada um desses impostos, de forma com que a CBS a ser criada e a IBS, que comporão o IVA cheio do país, não possa ultrapassar essas médias históricas. Também é importante notar que, em termos de alíquotas reduzidas em 30%, em 60%, ou mesmo aqueles setores isentos, eles serão revisitados a cada 5 anos pelo governo. Ou seja, pode acontecer de um setor ser contemplado com uma alíquota reduzida e, passado um quinquênio, esse setor ser provado não necessário de tal subsídio tributário, de forma com que ele poderá alterar a alíquota em que se encontra. Vale também lembrar que a transição entre o sistema atual e o novo sistema de imposto sobre valor adicionado ocorrerá entre 2027 e 2032, o que permite as dezenas de leis complementares que vão regular as alíquotas, os valores para cada setor, a determinação de atividades, o conceito de cesta básica, por exemplo, ou outros pormenores da legislação, haverá um confortável espaço de tempo até o começo da implementação e da transição do sistema atual para o novo sistema de imposto sobre o valor adicionado, que começará a partir de 2027. Após a promulgação da PEC, é sempre importante mencionar, o governo terá até 180 dias, aí sim, para tratar das modificações no imposto de renda. Então, estamos falando da alteração da tributação de bens de consumo, bens e serviços. Logo, a tributação de renda possivelmente será tratada ao longo de 2024. Se você gostou desse conteúdo ou se você tem qualquer dúvida, estamos com o espaço aberto para receber o seu contato. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um grande abraço.